Fala pessoal, tudo belezinha? Pessoal, olha quem eu trouxe hoje, Diogo Rocha, nosso coach, amigo meu, uma pessoa muito especial, que a gente combinou, faz horas que a gente está combinando aqui Estamos namorando a situação. De gravar. Pessoal, hoje vamos conversar um pouquinho aqui com o Diogo, vai contar um pouquinho da vida dele, até porque tem coisa assim que eu não conheço, eu vou aproveitar aqui que a gente está entrevistando, a gente vai perguntar, tá? Então pessoal, aproveita, antes de começar a entrevista, já deixa o teu like aí, já te inscreve, porque depois tu vai esquecer, porque o assunto aqui vai longe, pode apostar. Bom, vamos lá. Diogo, vamos começar aqui. Em primeiro lugar, quero que tu fale um pouquinho de ti, quem tu é, como é que é esse negócio aí de coach, até porque tá muito na moda, né? Tem bastante coach aparecendo aí. Eu comecei com coach há muitos anos. Quando James Hunter lançou o Monge Executivo em 2004, começaram a se falar um pouco sobre liderança servidora. Tu fez ler esse livro, né? Fiz esse livro, quase todo mundo lê esse livro. Depois eu vou contar. Quem trabalha com gestão não pode passar. Na verdade, não tem ninguém poderia passar querendo lidar com as pessoas, ela não pode passar em branco nesse livro. É importante ler. James Hunter, o Monge Executivo. Os outros livros que ele lançou também são mais técnicos, também são bons, mas esse é primordial. Quando ele lançou o livro em 2004, eu tinha 20 anos, eu já me interessei muito pelo fato de como as pessoas lidam uma com as outras. E aí, a partir daí, eu comecei, eu estava estudando História, já dava aula de História. Você vai de uma faculdade, pelo que eu sei, né? Não, tenho só História. Só História? Só História. E aí os cursos todos voltados já para a área do coaching. Então, em 2004 lançou esse livro, comecei a me interessar por como as pessoas se dão, e eu descobri que eu estava estudando História, não para fazer as pessoas entenderem a história, o lado sociológico também acho interessante, o lado político, econômico, não era só por isso. Mas na verdade eu estava estudando História porque o professor de História está na aula e faz as pessoas enxergarem as coisas diferentes. Pelo ângulo dele? Pelo ângulo dele, pelo ângulo histórico, dando várias opções também. Não era nem o fato de direcionar algum pensamento, que existe às vezes, mas não é uma rotina. Mas é pelo fato de você fazer o aluno enxergar o mundo de uma forma diferente. Né? E aí eu comecei a perceber que o que eu queria não era que a pessoa entendesse história, ou aprendesse com a história. O que eu queria é que a pessoa se transformasse para a vida. Enxergasse que o mundo é diferente, enxergasse que há uma possibilidade infinita de felicidade onde a gente convive. Porque uma coisa, eu sou filho de professor. Então, verdade. Uma coisa que o meu pai dizia era assim, tu vê o aluno, tu vê a transformação do aluno. E aí eu comecei a dar aula, cara, eu via as crianças ranhentas no início do ano e terminavam crianças ranhentas no final do ano que sabiam um pouco mais de história. Mas não tinha uma transformação. Não mudava em nada. E não é que isso não é importante. Não, isso é muito importante. Mas não era a minha missão. Eu via naquilo e percebia que não era aquilo exatamente que eu queria fazer. E tinha outras pessoas com muito mais paixão pela licenciatura do que eu, que conseguiam ver coisas lindas e maravilhosas que eu não enxergava. Por que eu não enxergava? Porque não era a minha missão, não era aquela ali. E aí eu comecei a pesquisar e procurar outras coisas, e aí foi quando eu comecei a trabalhar na área comercial. Aí eu descobri que o que eu gostava era de pessoas. Gestão de pessoas. Não era gestão ainda, era pessoas. Eu gostava de lidar com pessoas. Não, era ainda. Depois. Mas assim, era pessoas. Eu gostava de lidar com as pessoas. Quando tinha um problema, e aí eu fui para venda de telefonia móvel, numa das grandes operadoras. E aí, quando vinham os clientes mais complexos e mais chatos, elas mais gostavam. Porque eu resolvia o problema, eu tinha uma conversa sobre o cara, sobre a dificuldade que ele tem, e aí ele chegava lá e disse assim, cara, meu celular não funciona, e aí a minha filha perdeu não sei o que, sua filha perdeu, ela faz o quê? Pô, faz tal coisa, deixa eu trocar com uma ideia, e aquilo demandava uma atenção, uma troca tão positiva, que foi quando eu comecei a alcançar as metas e ser premiado. Então, eu fui o primeiro da loja em 3 meses, fui no 5º mês o melhor resultado em Porto Alegre, no 6º mês o melhor resultado no Rio Grande do Sul e o 8º mês o melhor resultado do Brasil. Isso na telefonia móvel. Na telefonia móvel. Porque eu não fazia assim, que técnica eu vou usar com essa pessoa, eu vou alcançar que tipo de nível de relacionamento. Não era assim, eu quero conhecer essa pessoa, eu quero ser um fator, é uma frase que eu ainda quero tatuar ela, eu uso ela em todas as minhas ferramentas. Que assim, eu quero ser um fator positivo para essa pessoa que está na minha frente hoje, eu quero que na vida dela
em algum momento, caso ela venha lembrar que um dia ela foi na loja tal, resolveu um problema, tinha uma pessoa lá que foi positiva na vida dele. Eu quero ser um fator positivo das pessoas. Transformou a pessoa. Não, eu não conseguia, naquele momento eu não conseguia transformar a pessoa, mas eu conseguia fazer ela se sentir feliz em um momento, pelo menos porque ela estava sendo escutada. Ou porque estava dividindo uma dor, ou porque eu estava encontrando soluções que ela nem imaginava que teria. É quando tem um problema, ela chega toda armada, brava, acha que todo mundo não quer ajudar ela. Sim. E aí tu pegou isso aí, calma, vamos conversar um pouquinho, tu tentava entender o lado emocional quando a pessoa amigão. Isso, eu tô assim, eu tenho que baixar a minha conta, tenho que baixar minha conta. Eu disse, calma, você tem que baixar essa conta, eu tô me roubando. Eu, calma, cara, o que tu precisa? Não, é que na verdade eu tô gastando muito com o telefone. Tá, a conta tá vindo alta demais, eles estão roubando de mim, eu não uso todos esses minutos. Eu, ok, quantos minutos tu utiliza? Ah, sim, e tu não utiliza mais por quê? Não, porque eu uso a internet. Tá, mas porque tu usa a internet quando dá, só quando eu tô lá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma internet móvel, eu tô falando de 2006. Ah, faz tempinho. Eu tô falando de modem 3G ainda no notebook. Então... Internet de escada? Não, já tinha as fibras óticas e tal, tá. Mas tinha aquele modem 3G que tu ligava no notebook. Ah, tipo um pendrive? Tipo pendrive, isso aí. E aí o primeiro modem 3G lançado no Rio Grande do Sul, contrato 00000, são 7 zeros, 0000001, fui eu que vendi. Eu vendi pro meu ex-sogro às 7h30 de abrir a loja, para ser o primeiro contrato do Rio Grande do Sul. Abrir os caminhos. E abrir os caminhos. Foi horrível, deu tudo errado. Foi às vezes eu ligo a família. Foi horrível. Às vezes me incomodei, 3 anos depois de ter separado e me incomodava. Mas assim... E aí a pessoa vinha com essa dificuldade e disse, não, mas vamos fazer uma outra solução, vamos achar aqui, no final, cara, ela acabava, por necessidade dela e por benefício dela, às vezes ela acabava gastando mais do que ela pensava em gastar, que ela pensava em economizar, mas encontrava soluções que ela não esperava. E eu não estava, eu que sempre tive uma facilidade em vender, a partir desse momento eu já tinha percebido isso, eu não precisava enfiar faca na pessoa para fazer uma venda forçada ou uma venda maior, pagar uma premiação. Não, eu tentava achar uma solução. Olha que coisa maravilhosa. Eu recebia uma pessoa com problemas, eu conseguia entender uma pessoa, conseguia entender os problemas, conseguia solucionar os problemas, e quando acontecia isso em uma frequência maior, eu ainda era premiado por ser o melhor em alguma coisa que nem estava esperando ser. Então, foi um momento que me agraciou muito, né? Na minha história, que foi essa questão de vendas e tal, e foi quando eu comecei a descobrir técnicas de venda, comecei a descobrir cursos, comecei a descobrir algumas coisas que foram muito interessantes. Então comecei a buscar cursos de liderança, comecei a buscar, e aí comecei com coach, comecei a buscar algumas coisas. Aí quando eu fui fazer cursos de liderança, começaram a falar, mas o líder hoje não pode ser só aquele que arrasta a equipe, ou que direciona, ou que pega junto, ele tem que saber desenvolver as pessoas e tal. E essa é uma frase que eu uso em todos os cursos que eu dou, direcionado às lideranças, e assim, o líder, para mim, né, na minha visão, o líder ele não tem que ser o cara que faz que motiva o time, ele não tem que ser o cara que resolve os problemas, não, ele tem que ser o cara que desenvolve pessoas. Faz a pessoa crescer. Faz as pessoas crescerem. Na área dela. Na área dela. Eu tive uma experiência com um coach meu. Coach é o cliente do coach, né? Então, isso a gente tem que separar, né? Já vamos antecipar essa questão. Coach, eu sou coach. Isso. Tá? Sou a pessoa que aplica um processo para alguém. Esse processo se chama coaching. Então eu sou o coach que aplica o coaching em quem? No meu cliente, que é o coachee. Então nós temos o coach, o processo de coaching, e o coachee. Eu sei o coachee. Tu foi o meu coachee. Sim. Eu sou o teu coach, nós fizemos um processo de coaching. Tá? Então, tá explicado, então. Então, quando eu descobri que se desenvolvia, que a gente precisava desenvolver pessoas e tal, a gente foi atrás de tipos de liderança, de estilos de liderança. E aí tem os estilos que eu falo muito: democrático, autocrático, liberal, líder servidor, líder Uma coisa que tu fala que eu me lembro quando a gente fez o processo, tem um curso que eu fiz contigo, depois eu vou botar uma foto aqui quando eu ganhei lá o certificado e tal. Tem aquele líder motivador. Vamos. Isso, aí então tá, vamos. Tá, e agora? Eu adoro a motivação. Adoro esse exemplo. Vamos lá, galera, a gente vai sair daqui, a gente vai acabar o mundo. Vamos lá, galera, é isso aí, vamos lá, pega a faca nos dentes, sangue no olho, tropa de elite tocando, o cara sai da porta aí. Música! Vamos lá, vamos fazer, o cara. Tá, e agora, a gente faz o quê? É fantástico, adoro isso. Tem que saber direcionar, tem que saber desenvolver as pessoas. Eu tenho uma experiência de um coach meu, que foi gestor em um banco, e que depois da gente fazer um processo, no final do processo ele trocou de emprego e foi para esse banco. E aí, né, nessa experiência que
que ele tinha lá, essa oportunidade que ele recebeu, ele tinha que transformar um call center que vendia 200 mil por mês. E aí a gente começou a falar sobre estilos de liderança mesmo. A gente mudou o processo para desenvolvimento do líder, né? Sim. A gente era desenvolvimento dele, agora desenvolvimento do líder. Ele quanto persona líder de uma equipe. E aí a gente começou a conversar e a desenvolver final da história. Ele conseguiu atingir com a mesma equipe 1.400.000 de venda. Todos receberam propostas em 6, 8 meses depois, receberam propostas de empresas, porque estavam preparados para outra coisa. Se desenvolveram, cresceram. E depois de um ano, tu chegava para ele assim, fulano, me diz onde é que tu viu tal relatório, ele não sabia. Ele não entendia nada do sistema do banco, ele entendia de pessoas. Ah, entendi. Então o líder, ele tem que saber desenvolver pessoas. Se ele se cercar de ferramentas, de pessoas que têm o conhecimento técnico necessário, se ele conseguir se aparelhar dessa forma, e ele conseguir desenvolver aqueles que estão abaixo dele, o sucesso é inerente, é inevitável. Então o líder, ele tem que desenvolver pessoas, ele tem que saber, ele tem que conseguir desenvolver pessoas, desenvolver talentos, desenvolver habilidades, desenvolver admiração, às vezes, a tua equipe contigo. Também. Esse, para mim, é um dos maiores segredos e uma das maiores dificuldades também. A pessoa tem que saber se posicionar, tem que saber quando participa, quando não participa. Então, ser líder hoje em dia mudou muito. Na verdade, a liderança ela vem mudando ao longo de todo o século XX. E agora, no século XXI, antes era a cada geração, vamos botar aí, a cada 25 anos tinha uma alteração. Agora, no século XXI, a cada 5 anos tem uma alteração. Muda bastante. Né? Eu comecei a trabalhar como coach, isso é 2008, 2009. Bastante tempo já. Bastante tempo. Lá, quando eu comecei a trabalhar com coach focado em gestão, que é uma coisa que eu sou apaixonado, eu falava de 3 estilos de liderança, 4. Hoje já são dezenas. Na verdade, hoje, quando tu vai dar um curso de liderança, tu escolhe matrizes, tu escolhe visões de autores que tu te identifica, que tu acha que estão mais adequados e fala sobre aquilo. Mas os estilos de liderança são dezenas. Qualquer vírgula a mais transforma todo um estilo. Tá, mas daí tu tem que ter foco num tipo de liderança? Não, tu tem que ter foco. Tu tem que pesquisar vários. Não, tu tem que ter foco em ti. Em te desenvolver. O estilo de liderança, ele é inerente ao teu processo de raciocínio íntimo, de transformação íntima. Sim. Então, assim, se eu sou um cara extrovertido, não adianta eu querer ser um líder completamente técnico, fechadinho, não adianta. E a tua personalidade porque assim, ou eu vou sofrer forçando aquela situação para conseguir realizar o que eu em tese estou querendo, ou a equipe vai sofrer porque eu não vou conseguir atingir aquilo que a equipe necessita. E a máscara cai. É uma dificuldade gringa. Então, assim, tu não tem que... Tu pode admirar alguém. Por exemplo, eu tenho alguns líderes que eu conheci, ou que passaram pela minha história. Um deles é Matheus Kiefer. Se o Matheus Kiefer estiver vendo esse vídeo, te admiro até hoje, cara. Matheus Kiefer foi um cara que me deu dicas. Ele era coach? O que ele é? Não, ele é hoje ele é diretor. Ele é um líder no mercado privado. Ele foi gerente da Contax. Uma empresa de call center. E a gente trocava algumas figurinhas e ele me dava uns toques. Cara, era incrível. É o tipo de pessoa que te dá uma dica hoje, daqui a 3 meses tu... Nossa, era aquilo que ele tá falando, aí tu entendia. Nossa, cara, o cara é demais. Então, assim, tem alguns líderes como o Matheus Kiefer, que é um cara, assim, extremamente organizado. É um cara que o relógio tá certinho, as coisas funcionam, ele não esquece de detalhes. Eu admiro isso demais. Mas eu nunca vou conseguir fazer. Nunca consegui fazer, porque eu preciso de uma agenda, eu preciso de 10 alarmes para fazer uma coisa, eu preciso criar e eu tenho, graças a Deus, essas ferramentas hoje, eu tenho que criar todo um esquema de ferramentas para eu conseguir realizar todos os meus processos. Mas por mais acostumado que eu esteja, se eu não fizer todas aquelas ferramentas, eu não consigo realizar no tempo. Porque eu não sou um cara que tenho, por natureza, por criação, a disciplina no horário. Sim. Entendeu? Então eu nunca me atrasei com ninguém. Mas as coisas que dependem de mim, eu não fazia exatamente nos horários corretos. Então o que acontecia? Eu postergava um monte de coisa, eu tinha 10 horas para realizar alguma coisa, 9 horas postergando, e eu conseguia realizar em uma, mas eu morria fazendo em uma e não tinha a qualidade que podia ter. Então eu aprendi a ter várias ferramentas para alcançar isso. Os meus cursos hoje, eu dou o mesmo formato de curso há aproximadamente 7 anos, 6 anos, 6, 7 anos. Se eu não fizer as minhas ferramentas certinhas, os meus horários certinhos, eu não realizo ele na qualidade que eu quero. Tá, mas olha só que importante.